Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à jornada LGPD que a Chay está promovendo. Estamos no quarto dia maratonando nessa jornada e nesse momento estamos com mais de 100 pessoas na sala. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui aproveitando esse conteúdo e que vocês possam levar aí para o seu dia a dia as informações desses lindos e queridos amigos que eu trouxe para participar desse belíssimo evento. E hoje, a nossa convidada especial, doutora Caroline Ferri, registradora do primeiro registro de imóveis de Londrina, no Paraná. Eu estou muito grata, Carol, por estar aqui conosco e nós termos essa amizade de longo tempo, desde 2009. Muito obrigada, querida. Seja bem-vinda à jornada. Você está sem áudio. Perdão, deixei no silêncio para não atrapalhá-la, mas eu quero agradecer muito, muito. Primeiro, pela amizade, por tudo, por toda essa trajetória de anos e pelo prestígio aí, pelo carinho. É uma honra estar com você, é uma honra participar de um projeto que visa simplificar, visa novamente você contribuir, contribuindo para que as pessoas se aprimorem, contribuindo para os serviços notariais de registro do país e trazendo um tema tão caro, um tema novo, um tema que desperta tantas angústias, e não tem que ser assim, né? Claro, mas desperta para a gente também. E com um time aí excepcional, meu Deus, eu acompanhei as 3 anteriores e estou super ansiosa para acompanhar as demais. Estou aprendendo muito, cada um com um enfoque um pouco diferente, e sei que é o seu propósito, e você, né, nos ensinando tanto. Já quero assinalar de pronto que eu ouvi falar do checklist que vai ter no final. Sim, na sexta-feira, no encerramento do evento. Este é o documento. Tudo começa com a análise de onde você está, né? É como a gente começou. Nós começamos avaliando como estávamos, fizemos uma auditoria para ver o que a gente tinha, porque somos ansiosos de natureza, e com a vigência da LGPD, a gente já começou, tem que fazer, porque não é porque ainda não tem sanção que não está em vigência, né? Então, 14 de agosto, né, do ano passado. Não, e a Carol não poderia ser diferente, porque ela foi a primeira tabeliana na época, né, a certificar na NBR 15906 na versão 2010, quando foi lançada. Ela foi pioneira, Quanto ela gosta tempo, né? muito do pioneirismo. Quanto tempo já passou? Quanto tempo? Este ano eu queria fazer na norma nova, mas o pessoal ainda não disponibilizou, pelo menos a BNT ainda não disponibilizou. Eu estou ansiosa para a gente fazer na norma nova. Sim. Depois de tantos anos, né? Tantos anos. Mas não é só por isso, não é só pelo pioneirismo, é sim por uma questão de responsabilidade. Como que eu poderia? E a nossa serventia, ela tem um destaque regional, e a gente atende pessoas que conhecem muito do sistema. Então, como que eu poderia estar de frente ao usuário que me confrontasse sobre a LGPD e não dizer que eu estava em processo de adaptação, em adaptação? Eu não teria como. E a nossa equipe também, aí eu quero fazer um agradecimento inicial ao Comitê de Proteção de Dados do RI Londrina, que é o comitê que você conhece muito bem, da qualidade, instituído por você, aliás. E quero mandar assim um abraço especial para a Adriane, que é a nossa gestora da qualidade. A Adriane só tem um defeito, ser minha irmã. Só isso. Não, ela é filha da dona Cleusa. Ela é. Mas ela está conduzindo ali com um pulso muito firme o processo. Você conhece, você sabe o pulso dela para conduzir esse processo. Está fazendo um trabalho incrível. Cada dia a gente respira LGPD, já tem um tempo. Cada hora é uma coisa diferente. E a gente tem buscado essa mudança cultural, que é o que eu vi a Bianca falar, o Ana Paiva falar bastante, e assim, é o que a gente de fato tem que mudar. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que ter a cultura da proteção de dados.
antes da gente começar, a gente falou um pouquinho, né? Nós somos garantes dos dados, nós estamos aqui para publicizar, mas somos garantes, né, do repositório de registros públicos, então nós somos vocacionados à arena protetiva, a realmente buscar a tutela dos interesses legítimos aí de todos os usuários da sociedade como um todo, né, da população brasileira do país. Então, eu creio que a gente já inicia na frente, a gente inicia com regramento próprio, com regime jurídico próprio, e isso é muito forte, deixar claro, nós somos... Gostei muito da observação do doutor Lamana, no sentido de que nós somos, e somos realmente, a única profissão ali, a única classe específica citada na LGPD. Destacada. Notários e registradores destacados em regime jurídico de direito público, destacados no sentido de que a publicidade registral imobiliária é salvaguarda da sociedade e garante aí do nosso sistema, e isso é muito forte. E é um parâmetro aí muito importante para nós interpretarmos todo o sistema, interpretarmos a nossa função diante do processo e interpretarmos o sistema. E é tanta coisa para a gente falar hoje, Denise. Nossa, não. Cada convidado vai ficar para a segunda jornada já convidado, porque termina a aula, a gente já querendo continuar conversando, né? Não, tem então já está convidada para a segunda jornada. Carol, me diz assim, ó, o que é que impactou vocês aí? Me fala um pouco conceitualmente na prática do dia a dia do cartório de vocês, o que a LGPD trouxe de diferente e o que vocês perceberam que já tinham? O que ela nos trouxe foi essa questão, esse viés crítico, tá? Nós paramos para pensar, e isso é construtivo, né? Em todo o processo aí humano de desenvolvimento é parar para pensar. Muitas vezes a gente age pelo impacto individual, para desenvolver o dia a dia, a rotina, não, a gente parou e disse, o que isso aqui representa? Primeiro momento vai impactar com a nossa prestação de serviço em sentido estrito? Criticamente vimos que não tinha sentido. Nós temos aí uma instituição muito importante, que é o que a gente falou, que é o registro público, que nós somos garantes disso, nós somos a razão de ser desse sistema, que é um sistema que gera segurança jurídica para a população. Mas o que isso nos traria, então? Nos traria essa visão no sentido de que tudo tem limites em alguns aspectos e que a gente tem que conjugar. A gente tem que olhar ali para o próprio sistema com a preciosidade que ele merece, não que não olhávamos antes, mas hoje a gente olha o nome, a gente olha a filiação ali com a preciosidade que merece. Esse é um dado pessoal importantíssimo. Não é sensível, que é outra categoria, é uma outra questão aí que a gente deixa para os nossos colegas registradores civis, né, que fazem tão bem isso, mas assim, é um dado que carrega uma responsabilidade muito grande, uma importância muito grande. Então, a perspectiva primeira foi a visão crítica. O que isso impacta? Após isso, o que a gente vai fazer? Aí a gente fez uma primeira leitura da LGPD e fez publicização dos nossos canais aí institucionais, especialmente o nosso site, que é o canal que a gente mais comunica com o usuário. Hoje, e até um ponto que eu anoto aqui, a LGPD ela vem numa onda digital muito forte, e ela fortifica muito, né? Porque hoje a gente o dado pessoal ele vem físico, mas assim, o digital torna esse dado a 10ª potência, a 10ª potência, não vamos assim dizer. O impacto de uma eventual violação de dado
do ponto de vista digital é muito forte. Então, a partir daí, a gente tomou um cuidado no sentido de que o que é aquilo? Não vamos paralisar a nossa função, não podemos coletar dados, vamos pedir requerimento para qualquer coisa, mudar, não, mas vamos olhar esse dado com mais cautela, com mais cuidado. E a partir daí também pensamos num duplo viés da nossa atividade, que é a separação da atividade registral imobiliária da atividade administrativa. Ótimo, até vou fazer essa anotação aqui. E isso foi de fato o divisor no sentido de interpretar que nós temos uma postura frente ao nosso candidato a processos seletivos, ao nosso colaborador, que ele já tem todos os termos de confidencialidade, ele já tem todo esse trabalho, né, que é pretérito aí, que a gente iniciou quando a gente começou a gestão ali na serventia com você também, e também muito com o que a gente trouxe ali estruturalmente no provimento 74, mas também com a ideia ali de dados vinculados a pessoas, né? Do ponto de vista administrativo, de recursos humanos, do ponto de vista de fornecedores também. Sim. Então, a gente se separou bastante. E o que é a grande separação nesse sentido? É o consentimento. O que nós temos, quando a gente trata da atividade registral, da atividade notarial e registral ali pura, nós não precisamos de consentimento, é a hipótese expressa da LGPD que não há necessidade de consentimento para a atuação do interesse público. No entanto, quando nós tratamos dos critérios administrativos gerenciais, nós precisamos de consentimento. E aí a gente tem que mudar muita coisa, a gente tem que mudar desde o formulário de recebimento de currículo Mas essa mudança, Carol, ela não é tão expressiva, são detalhes, né? Detalhes. Tem o contrato, já tem o formulário. Detalhes, né? São cláusulas pequenas que têm que ser feitas, assim, que são super simples, mas que têm que ser expressas. Eu particularmente, fiz um termo, porque eu vejo que o nosso usuário, aí a gente, no ponto da desnecessidade de consentimento, mas ele tem que saber, porque é desnecessário o consentimento, mas todos os outros planos de obrigatoriedade são exigíveis. E dentre eles, a relação educativa com o titular do dado. Então, o titular do dado tem que saber que o consentimento dele não é necessário para a prática do ato registral. E aí, por isso, nós fizemos aí uma cláusula, um checkbox ali, né, dizendo que os dados são geridos de acordo com o regime da LGPD aplicável à publicidade registral imobiliária, justamente para a pessoa ter conhecimento que sim, que a gente está num regime jurídico sui generis, é uma situação diferente de um regime privado. Por quê? Certo. Porque o usuário ele não pode chegar para mim e simplesmente dizer: eu quero que você me elimine do cadastro. Isso. Não pode. Eu ouvi o pessoal, a Bianca falou um pouco sobre isso, essa questão cadastral paralela, né, de banco de dados paralelos, dos atos desnecessários, mas eu acho muito delicado. Eu penso que tudo que está resguardado pelo acervo registral imobiliário, que tem a ver com a atividade em sentido estrito, está vinculado aí à conservação do ponto de vista de dados conforme o nosso regime jurídico, não sendo possível qualquer tipo de pedido de eliminação. Eu não vejo, por exemplo, possível, se eu utilizei
o dado do usuário em específico para fazer a qualificação dele, a filiação, por mais que não seja um dado essencial, mas que constou no ato, eu não vejo como possibilidade dele pedir para eu eliminar do banco de dados, porque ele está atrelado à prática do ato registral. Diferentemente, é o caso de um fornecedor que me diz que eu tenho uma análise, assim, um banco de dados paralelos, e eu envio newsletter para ele, vamos supor, eu não faço isso, mas vamos supor que eu fizesse, e ele me peça para não estar no meu banco de dados. Aí é a função administrativa, é um pouco diferente. Eu até fiz o comentário ontem na live com a Cristiane, que é a nossa consultora de gestão e especialista nessa área também, que quantas vezes você, Carol, entrou em contato comigo me pedindo um currículo de alguém para lhe passar? Tem algum currículo no banco de dados? E a gente faz isso com tanta naturalidade, no intuito de ajudar, né? E que agora não é possível mais fazer, né? Teria que ter uma autorização do dono do dado, do titular desse dado, para fazer esse movimento. Então, como tu disseste lá no início, a mudança cultural, ela é muito mais desafiadora do que a mudança de práticas descritas em formulários, em contratos, né? Sim. Porque às vezes está descrito no contrato, no formulário, mas não é aplicado porque a pessoa não tem o hábito de. Sim, e a própria é um ponto que eu tentei, não digo ainda que não está 100%, mas eu tentei iniciar essa análise com a equipe, que é no sentido de um viés crítico do que é o dado essencial, mesmo para a prática do ato registral, porque tem dados que não são essenciais. Você tem trabalho para processar aquele dado, e aí o trabalho, de todo o acesso com relação a isso, e que não é um dado essencial. E aí, a premissa, mesmo publicista, mesmo no viés de direito público da LGPD, utilize o dado única e exclusivamente no limite do necessário. Não utilize o dado de uma forma, não colete dados desnecessariamente, enfim. E é algo que a gente vai começar a abreviar. Isso eu tenho certeza, a gente está começando. Vai começar a abreviar, vai diminuir, vai chegar um ponto. E falo agora um pouco como consumidora. Interessante, eu já tenho percebido em muitos lugares, não tenho me pedido mais e-mail. Viu só? Eu tenho visto isso. Eu não sei se o pessoal está meio com preguiça, mas não. Eu acho que não, eu acho que já estão atentos a isso. Na nossa atividade é obrigatório por conta, do provimento CNJ, endereço eletrônico, enfim, até pelo paradigma do registro eletrônico, que é um outro paradigma, uma outra cultura, né? Mas eu tenho visto assim, uma cautela com a sociedade como um todo. Acho que a gente tem caminhado aí para uma percepção no sentido único de eu só tenho que coletar um dado estritamente necessário. Muitas vezes você era obrigada a fazer um cadastro, né? Coisa mais... E às vezes é um formulário assim, muito antigo, sempre foi assim, né? Com dados assim... aqueles espaçamentos em quadrinho ainda, que formulário era manual para letra de forma, né? Filiação, enfim, raça, né? Enfim, coisas que hoje são dados que não tem necessidade de pedir para a execução de algumas atividades e ainda corre o risco de estar buscando dado sensível e ter que trabalhar em relação a esse dado, tratar esse dado. Não, e a responsabilidade mesmo com relação a isso, né? Meu Deus, porque você tem um trabalho diuturno, cultural, com seus colaboradores, e não só com a sua equipe, com todas as pessoas que têm acesso a estes dados, que vamos ser francos, não são poucas pessoas, todo mundo que tem acesso à base de dados, todos os sistemas aí que a gente vê, que a gente vê fazendo os acessos aos bancos, fazendo os acessos à nossa base, e o que a gente tem que compartilhar também, que a gente é obrigado a compartilhar, né? E aí eu vou já pedir o gancho para falar um pouco disso, que eu vejo muitos colegas e grupos aí de trabalho muito preocupados com a percepção no sentido de que como a gente vai compartilhar agora com as autoridades públicas, por exemplo, COAF, Sinter, enfim, outros tantos, os dados. Sinter, a gente teve uma decisão recente que foi de
de impedir o compartilhamento, mas porque passava pela central. Não era necessariamente pelo Sinter. Até porque a LGPD é expressa no sentido de ser fomentado o meio de compartilhamento de dados, e que, preferencialmente, os dados têm que ser em formato pesquisáveis, em formato eletrônico, que seja possível o compartilhamento. Então, não tenha dúvida que, do ponto de vista das entidades públicas, o que se teve na LGPD foi o contrário, foi o fomento a que se compartilhe, desde que com as finalidades precípuas, com as finalidades específicas. O que se limitou bastante ali foi o compartilhamento com entidades privadas. Tanto que, em nenhuma hipótese, mesmo em convênios com entidades públicas, é possível compartilhamento de 100% de banco de dados com entidades privadas. O que é diferente da certidão do protesto, eu ouvi perguntarem no... Isso. Não é a certidão do protesto das entidades de proteção ao crédito são previstas legalmente, são previstas na 9492, e é uma outra situação, mas o que eu estou dizendo é disponibilizar o teu banco de dados inteiramente. Agora, eu posso disponibilizar para o web service, para a prefeitura, fazer a consulta ao banco de dados com via central, enfim, ou web service diretamente para o cadastro imobiliário? Posso, não, só posso como devo. É interesse público essa integração de cadastro e registro. Eu mantenho as comunicações ao COAF, mantenho obrigatoriamente. Eu mantenho a DOI com os dados, claro, mantenho perfeitamente. E o que a gente vê a LGPD é o contrário, no sentido de demonstrar mais uma vez a importância desse compartilhamento responsável, é claro. E se tiver um vazamento do meu banco de dados lá no COAF, o problema já não é meu, é do COAF. Eu fiz a minha parte. Questionaram, né, o doutor Almana Paiva sobre se é um questionamento, se acontece um vazamento no Serasa. Quando vazou o Serasa e teve um incidente recente, dados que foram fornecidos por certidões de protestos foram vazados também. Mas em nenhum momento foi responsabilizar o tabelião de protesto que cumpriu com o dever legal, estrito cumprimento do dever legal. Isso exatamente. Não. Então, às vezes, existe uma divergência por falta de um conhecimento mais amplo, né? Porque alguém fala que algum setor não pode compartilhar, leva esse discurso para todos os setores. E isso é algo bem interessante, Carol, porque cada área, e nós temos aqui pessoas que são advogados, indústrias, tribunais, universidades, pessoal da odontologia, médicos, estão tudo participando dessa live aqui conosco, dessa jornada, e que em cada um desses lugares precisa ser olhado de uma forma específica. E mesmo dentro do mesmo segmento, as práticas são diferenciadas. Então, precisa também ser tratado diferente esse dado. E isso é muito legal, que é a questão da eficácia transversal da LGPD, que é a autorregulação regulada, que é um conceito muito interessante no sentido de se estimular que cada setor tenha as boas práticas, produza essas boas práticas, se autorregule, e aí sim a autoridade nacional verifica essa regulação. E é o que a gente tem feito através, hoje, atuando individualmente na serventia, mas esperando que venha uma regulação via CNJ. No estado do Paraná, nós não temos provimento específico, a Corregedoria do estado do Paraná está aguardando o trabalho do CNJ, esperamos que o grupo de trabalho tenha, né, em breve algum resultado a apresentar, mas também a gente espera fortemente as atuações institucionais nacionais. E é muito importante esse trabalho, porque a autorregulação regulada, ela propicia tanto que o obrigado quanto a associação faça.
Isso para nós já é importante, imagina para o comerciante, para o pequeno comerciante. Exato. Aí o odontólogo, como você colocou, o odontólogo vai ter que contratar uma assessoria para fazer o trabalho. Não, ele tem que buscar a cultura organizacional, ali, a cultura de proteção de dados, etc. Mas ele aguarda que aí os conselhos tragam esse know-how específico, esse trabalho mais especializado. E é o que a gente espera, que venha das associações. Que também não quer dizer que alguns já não começaram o trabalho. Nós começamos, buscamos um parceiro de TI nesse aspecto, que está fazendo um trabalho conosco, que é um trabalho hercúleo do ponto de vista de mapeamento de dados, que é o trabalho mais difícil, porque você tem que mapear tudo o que passa na serventia e todos os processos. Claro que grande parte da expertise aí de mapeamento de processos nós temos graças a vocês, né? Graças a Chay. Já ajuda muito, então o pessoal está produzindo muita coisa, mas é algo que a gente vê que vai ter um encaminhamento também via associações, e a gente espera que venha, porque essas boas práticas, essa autorregulação, esse novo conceito aplicável, ele pode sim ser feito em grupos, em blocos. Claro. Eu espero até mesmo, nós contratamos também, nós já estamos fazendo um trabalho nesse sentido com o pessoal da Modus GPO, que é um trabalho bem, bem interessante que eles fazem, mas eu espero que em pouco tempo, via associações, nós tenhamos encarregados, que são os GPO. Isso vai ajudar muito os cartórios menores, sim, né? O Guto vai ter uma live com vocês, né? Que é sensacional, Augusto Sotano. E assim, desde que começou o movimento segunda-feira, ele tem muitas novidades. Vai lançar eu estou excelente ansiosa. ali. Eu estou ansiosa, porque eu me incomodei desde o início desse processo, porque eu fiquei muito aflita com a questão do DPO, tá? Do encarregado, muito aflita. A gente ainda não tem uma definição muito certa de quem é o DPO, quem é o encarregado de proteção de dados. Os provimentos colocam que pode ser interno ou externo. Eu entendo também que pode ser interno ou externo, mas eu tenho uma preferência particular pelo externo. Por quê? Porque ele é o meu interlocutor com a ANPD. Ele é o meu interlocutor com a corregedoria. Ele que vai dizer que todo o meu processo de autorregulação regulada, toda a minha construção de boas práticas, todo o meu cuidado de proteção de dados é validado externamente. Então, eu gosto muito da figura do encarregado externo. Eu creio que se confunde quando você tem um colaborador como encarregado. Fala um pouco sobre isso, Carol, porque nós temos várias perguntas sobre esse aspecto do encarregado interno, se ele precisa ganhar um salário a mais, se ele tem que ser contratado só para isso ou ele pode já fazer outras atividades. Enfim, como que tu analisou isso na lei? Quem é o encarregado? O encarregado é o interlocutor, é aquele que faz a análise de todo o seu cumprimento, do teu trabalho efetivo de cumprimento da LGPD, e aí na esteira das boas práticas que a gente já falou, de tudo o que a gente desenvolve, do cuidado, do olhar, da premissa de acesso, bem importante, gente, parte da premissa que vocês têm que ter controle de acesso, não se controla dados se não se controla acesso, mas para os nossos colegas notários e registradores, todos cumpridores do provimento 74, que é parte, né, inicial disso tudo, já está mais fácil, mas como temos aqui colegas de outras áreas, né, Denise, Sim. É legal a gente falar sobre isso. Então, o encarregado, ele faz essa ponte, e é a pessoa que faz a ponte com o titular do dado numa hipótese de um contato para fins de uma informação específica, ele quer saber se um dado dele numa hipótese de vazamento, por exemplo, foi fornecido por aquela entidade, ou se eventualmente consta no banco de dados, e ele faz também todo o trabalho de informação, e a gente espera aí, né, de defesa, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza primariamente a LGPD, mas também para nós notários e registradores, as corregedorias, aí corregedoria nacional, corregedoria estadual, corregedoria local.
Nesse sentido, o que eu vejo, eu creio que por uma questão de conflito de interesses, eu sou muito forte nessa ideia de conflito de interesses, até porque, como a Bianca falou, e eu também penso, a gente faz as coisas para funcionar, a gente não faz para simplesmente colocar no papel, né? Então, tem conflito de interesse se eu tenho encarregado um DPO interno, até porque ele vai defender o trabalho dele, porque normalmente é ele que fez aquele trabalho. Eu quero que alguém externo venha e diga, faça auditorias periódicas, que eu acho muito importante, porque ele só vai saber que eu estou cumprindo, que eu estou fazendo a minha parte, porque ele faz auditorias periódicas, que ele tenha relatórios válidos ali, desde o relatório de impacto que a gente produz lá, né, no começo de organização em prol da LGPD, mas também diuturnos, no sentido de mudanças, né? Porque acontece, você muda, você pode ter um dado novo sendo exigido, você pode ter um dado sendo eliminado, um dado sensível sendo exigido, por exemplo, numa hipótese biométrico, dado biométrico, para quem trabalha aí em tabelionato de notas, registro civil, sabe que não vou nem falar de dados aí particulares, pessoais, de etnia, etc. Estou falando de biometria, dado biométrico é dado sensível. Eu posso ser obrigada, por exemplo, a ter a coleta de biometria para fazer pedido do protocolo. Pode acontecer isso, mudar. Pode, tem vários cartórios que tem isso, porque foi feita uma prática que era para acelerar o processo. Sim, não, no tabelionato nós tínhamos. Nós tínhamos, quando eu era tabeliante de notas, no registro civil, sim. No registro de imóveis, hoje, não, mas isso pode vir a ser exigido. E aí é um dado sensível, tem que ter um tratamento, tem que ter um relatório de impacto. E quem é a pessoa para avaliar isso? Eu creio que é uma responsabilidade muito grande, e por uma questão de conflito de interesses, eu me sentiria mais segura. E eu gosto de pessoas especializadas. Eu sou uma fã dos consultores, eu sou uma fã do teu trabalho, você sabe disso. Eu sou realmente uma pessoa que prestigia consultores, porque trabalho técnico especializado é trabalho técnico especializado. Ganha tempo, né? Ganha expertise de outros lugares, avança mais rápido. Não, e a segurança que você tem com isso. Então, eu, por exemplo, eu me preocupei muito. No começo, fiquei muito em dúvida nesse trabalho interno. É possível ter? É possível ter, sim, o encarregado interno, tá? O DPO interno. Tem conflito de interesses? É muito difícil ele não ter, porque ele vai estar no processo de o que é tratamento de dados, é qualquer coisa que você lide com dados. Tratar dados não é fazer um banco de dados para. Porque o primeiro momento, quando eu mesmo falo, quando eu ouvi tratar dados, eu falei, tratar dados, mas eu não trato dados, né? No sentido de combinar dados para gerar um compartilhamento com um terceiro. Não. Dado é você lançar um dado no sistema, é você ter acesso a um dado que está no sistema. Então, a pessoa que trabalha internamente, seja só destacada na área de gestão de qualidade, ela tem acesso aos dados, ela trata dados. E ela participa do processo como um todo. Ou seja, eu acho que tem um conflito de interesses, particularmente. Mas por mim, não teria essa opção, teria que ser externo. Mas hoje eu não vejo na legislação qualquer vedação, e os provimentos até agora editados dizem que pode ser interno ou externo. Com relação à questão trabalhista, eu vou dizer um pouco, porque eu acho que eu conheço um pouco de direito do trabalho. Fui há muito tempo, mas antes, militei na área de direito do trabalho, e era uma matéria que eu particularmente gosto muito. Até eu disse para o pessoal aqui, eu digo, essas perguntas aqui são para a Carol, porque ela é da área. Já faz tempo que eu não sou, né? Mas quem foi sempre né, Carol? Porque trabalhou com aquilo, gosta de lidar com aquelas informações. Não, mas como você sabe mais isso do que eu. Quando a gente faz especificação de funções, a pessoa ela pode ter funções diversas, e isso aí pode naturar uma descrição específica daquele cargo. E ele pode vir a assumir outras funções.
Ele tem que ter um adicional? Não necessariamente. Ele, na descrição de funções dele, pode vir a ter essa função adicional. Aliás, é muito comum que um analista de qualidade que já faça análise todas de compliance, por exemplo, nas serventias que há, faça análise aí, como encarregado de PO, análise da parte da LGPD. No nosso caso, a analista de qualidade faz análise da implementação da LGPD. É já esperável isso. Como também os substitutos, em muitos casos, têm funções nesse sentido, é natural. Não existe, não é uma função regulamentada, para assim dizer, que tenha que ter um adicional específico, não é? Por exemplo, tem algumas funções que tem que ter adicionais específicos porque são previstas ou em leis específicas ou em convenções coletivas. Eu tenho total confiança que isso não existe, então não teria necessidade. Mas também você tem que ter um cuidado no sentido de equiparações. Por exemplo, se mais de uma pessoa exerce a função ali de encarregado, vamos supor que tenha mais de um encarregado, também não tem vedação de ser apenas um encarregado, você pode ter substituição. Você pode ter algum tipo de preocupação com equiparações salariais. Isso pode acontecer. Por exemplo, a pessoa exerce a função de encarregado e o outro também exerce, então ele teria que ter equiparado, salvo questões temporais de diferença. Mas eu não vejo aí necessidade específica de ter adicional, salvo se tiver uma norma em convenção coletiva, o que eu não acredito que virá. Já é inerente às funções de gestão, né, Denise? Sim, exemplo, exato. Eu vou dar exemplos assim clássicos. O escrevente que atua ali no registro, que faz envio, por exemplo, de dados da DOI, ele tem que ganhar um adicional porque entrou a norma do COAF? Não, né? Não necessariamente, né? Não como regra. Ganhar um adicional? Aí vamos falar que sim. Mas não é da função. Até porque as funções elas vão ganhando atividades diferentes em função da mudança tecnológica e vão sendo tiradas outras atividades que mudaram a forma de executar. Claro, o arquivamento, nosso setor de acervo. Quando eu iniciei na serventia, no RI de Londrina, a gente tinha um setor de acervo. Eu até falava que era um setor inchado. Eu sempre disse isso. E eu falava que a culpa era da Adriane, porque a Adriane coordenava o acervo. Então ela falava assim, queria o acervo. A Adriane saiu do acervo, o acervo começou a diminuir pessoas. Ou seja, ela defendia a quantidade de gente. Mas hoje a gente teve uma mudança procedimental que nos possibilitou a não arquivar praticamente nada. A gente não arquiva nada. Todo o nosso processo é eletrônico. A gente recebe o título, é físico, mas a gente digitaliza, arquiva digital e devolve para o usuário. Então, eu não tenho mais acervo, eu não tenho necessidade. E a pessoa do acervo, por conta disso, ela deixou de ganhar porque ela arquivava? Não, ela pode ter diminuído a quantidade de pessoas, mas ela também ganhou outras funções no sentido da digitalização, de conferência do processo. Por exemplo, do home office, a gente tem um trabalho que é um trabalho puxado, que é a digitalização dos títulos, a priori, para fazer o home office, né, dos documentos que enviam para a pessoa poder acessar o sistema e fazer esse trabalho. Então, nesse sentido, eu particularmente entendo que por uma questão de conflito de interesses e para eu me sentir mais segura, quem tiver a possibilidade de ter um DPO externo, e aí eu rogo as nossas associações que façam convênios. Eu sei, o pessoal ali da Arisp, o Guto vai falar disso, ele fez um mapeamento de várias pessoas que fazem DPO e tal, e a gente espera que diminua o preço, porque é muito caro mesmo, e assim, são realidades muito, muito diferentes. Às vezes, a gente vê propostas totalmente inexequíveis e propostas razoáveis. Claro que quando você busca todas, eu fiz um trabalho e eu fui na proposta que me pareceu técnica, porque também esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado, segurança, tem que ser profissional ao extremo, também não adianta você contratar o técnico da empresa de informática que não nem sabe o que é proteção de dados, e só vai falar assim, é um log do sistema. Não é isso, mas
pessoas técnicas, mas com propostas execuíveis, e eu creio que vai diminuir o custo a médio prazo e quando as associações entrarem também nesse processo para democratizar um pouco esse trabalho. Carol, o pessoal está falando aqui no chat da nossa live de agora a respeito das certidões em bloco. Como que a Bianca já falou, a Lamana falou, mas a dúvida ainda está. Vamos ver se da forma que então tu expressa atende a necessidade dessas pessoas que ainda não entenderam. Tá, eu vou falar um pouquinho do que eu te falei que eu queria falar da Carol, não fizemos nada das nossas perguntas ainda, tem um monte, hein? Tem um monte, mas eu vou falar desse ponto aí da certidão, porque aí a gente vai falar da em bloco. Um dos grandes desafios que se apresenta com a nova cultura aí da LGPD é mudar a forma que a gente entende de necessidade de publicidade imobiliária. Hoje, a nossa publicidade é baseada na inteiro teor. E ela é baseada na inteiro teor porque o próprio sistema privilegia o inteiro teor. Ele privilegia porque ele necessita, por exemplo, na due diligência imobiliária, ou, por exemplo, para fins de averiguação de de uma cadeia sucessória de fraudes, enfim, que a gente tenha ali a relação temporal de proprietários, às vezes vintenária, como é exigido, por exemplo, por legislação altamente moderna, em vanguarda, como, por exemplo, lei de incorporações e 6766, enfim, todas essas legislações exigem que se apresente inteiro teor. Isso muito porque o nosso processo, apesar de ter interpretado que a partir da 13.097 de 2015, com uma fase de transição de 2 anos, a gente tem a continuidade, a concentração muito forte ali, o princípio da concentração muito forte, a gente tem legislação posterior que ainda privilegia ações em curso. É o caso do Código de Processo Civil, que diz que se presume fraude à execução quando ao tempo da demanda tivesse ação tramitando com escopo de gerar insolvência daquele que é o vendedor. E aí eu vou falar um pouquinho dar uma dica aí de leitura para o pessoal. Tem um artigo do Bernardo Chese, que é fantástico. Eu quero conhecê-lo pessoalmente depois de ver muita coisa dele. Ele é do Ibradim, fantástico. E ele fez um artigo nesse livro aqui, que é o Direito Registral em Novas Tecnologias. E é muito bom, ele fala bem sobre isso, bem prático. Vou fazer um merchan, porque eu também escrevi um artigo nesse livro aqui, então... Mas, de fato, eu li o artigo, eu não li o meu ainda aqui, mas eu li o dele. Ele falando sobre isso, sobre essa questão da necessidade da gente mudar um pouco a cultura do inteiro teor. O que a gente tem em encaminhamento de propostas que estão andando já há um tempo aí no âmbito institucional e até legislativo? A gente tem a proposta que foi muito discutida, que é a possibilidade de emitir uma certidão da situação jurídica do imóvel, que é uma certidão que vai vir, gente, é inexorável, tá? Ouça o que eu estou dizendo, Denise, é inexorável. Vai chegar a hora que a gente vai ter que ter a certidão da situação jurídica do imóvel, que é uma certidão que vai falar o que é importante disso. É a localização, é o proprietário, tem ônus ou não tem, qual que é a circunstância atual, porque é o que o mercado quer, o que a população quer, as pessoas querem rapidez, as pessoas querem para a hora, e as pessoas querem a facilitação por parte do sujeito competente que geriu esse processamento de dados. E também com a ideia de se eliminar tudo o que não é importante. É o que vai acontecer. Mas enquanto isso não vem, enquanto a gente tem um sistema que não privilegia o registro forte, o registro que tem eficácia do que está na matrícula, nós precisamos da inteiro teor. E precisando da inteiro teor, a gente tem a salvaguarda aí da LGPD no sentido de que é cumprimento da legalidade, a gente vai emitir essa certidão e com todos os detalhes. E para quem que a gente emite? Para qualquer pessoa que peça. O artigo 16 e 17 da 6.015 tratam disso. Qualquer interessado, a gente é obrigado
a emitir, e o 17 diz que não importa o interesse, o legítimo interesse ou qualquer tipo de justificativa de necessidade de fundamentação do pedido, diferentemente do regulamento que se aplica na Espanha, onde você é obrigado a demonstrar legítimo interesse. Qualquer tipo de certidão que se peça nas conservatórias, registros prediais espanhóis, tem que se comprovar o legítimo interesse. E lá só tem situação jurídica. A certidão deles não é a certidão interior, não, é a certidão da situação jurídica do imóvel. Entendi. Depois, Denise, você manda nos grupos, eu vou te mandar o link do evento que vai ter no Colégio Registral Espanhol no dia 16, meio-dia, sobre o Regulamento Europeu de Proteção de Dados e o legítimo interesse. Para quem pesquisa o assunto, quem está pesquisando LGBT. Nós estamos com 330 pessoas agora ao vivo. Que legal, que legal. Espero que tenha alguém de Londrina. Vou te contar que hoje é véspera de feriado em Londrina, então não deve ter. Vamos ver, vou tentar localizar alguém aqui. Mas aí, então, nessa linha, nós estamos num caminho que... O doutor Fernando de Maringá está aqui. Bianca está aqui. Esses são queridos. E assim, o Fábio está aqui. O Fábio está aí. O Fábio Jacob, que é o substituto fera lá da Carol. Que legal. Então, por essa previsibilidade legal de que não há necessidade de se externar qualquer interesse, as certidões continuam, e também por essa forma do sistema jurídico brasileiro de necessitar dessa diligência de propriedades, enfim, ainda é necessário o inteiro teor. Porém, o que a gente tem visto acontecer, e já tem um tempo que isso tem buscado, alguns escopos de mercado, principalmente no sentido de ações, de processamentos de ações em bloco, enfim, tiveram alguns movimentos no sentido de buscarem informações nos registros imobiliários sem especificar, por exemplo, qual que era o imóvel, etc., ou um interesse padrão, não existia esse interesse padrão. O que se buscava? O exemplo mais comum que se teve foi, por exemplo, de cédulas. Teve uma ação do Banco do Brasil que cédulas de crédito rural de um período a tal do período, elas tiveram uma correção de juros acima do que se deveria. E aí alguns escritórios de advocacia descobriram isso e começaram a pedir certidões em bloco nos registros imobiliários, pedindo: quero todas as cédulas que o credor era o Banco do Brasil. Estou falando do Banco do Brasil, não tenho certeza, mas enfim, de 90 a 2000. Ou seja, para se buscar o quê? O que eles buscavam? Angariar a causa. Sim. Entendeu? E eu tive pedidos nesse sentido, eu neguei e não insistir, mas sei que vários colegas tiveram bastante dificuldade nesse sentido. E essas certidões são as certidões em bloco, que simplesmente se dá um parâmetro e diz: eu quero a certidão de todo o bairro, tá? Aí é outra coisa, um movimento que tem algumas empresas que estão empreendendo no mercado imobiliário. Tem uma de São Paulo, inclusive, que chama Loft. É uma chinesa, mas que tem em São Paulo, que chama Loft, que eles compram a região inteira. E aí vendem depois com preços mais em conta. Eles compram mais barato, mas vendem mais em conta. E aí o que eles fazem? Eles buscam primeiro saber todos os proprietários de um bairro inteiro. Para quê? O que ele faz para buscar o contato com eles? Você não pode saber isso? Você pode, mas você especifica, né? Eu quero da finalidade. Aí pode ser dito assim: eu quero para fins de quê? Eu vou comprar uma casa. Isso é possível na Espanha. Eu posso pedir, por exemplo, de um prédio inteiro, a informação no registro imobiliário dizendo assim: eu tenho um interesse legítimo porque eu estou interessado em saber o custo da propriedade daquele local e eu quero entrar em contato. Isso é um interesse legítimo. Isso vai ser aferido ali pelo registrador nesse sentido. E essas são certidões em bloco, são certidões que essa pessoa dá um parâmetro e diz: eu quero de tudo desse bairro inteiro, ou desse período inteiro, ou a outra certidão, que é: eu quero fazer uma análise da Caroline. Mas por quê? Eu sou credor da Caroline? Não, simplesmente porque eu quero expor ela nas redes sociais o que ela tem. Entendeu? E aí esses casos específicos, o que o registrador
fará? O registrador diligenciará no seguinte sentido, de que se identifique o solicitante, é o primeiro ponto, e que se decline o motivo. Uhum. E aí não se tem muito claro qual é a negativa, mas é claro que se a pessoa dá um motivo meramente especulatório, por exemplo, aquelas pessoas do Banco do Brasil, por que eu quero isso? Ah, porque eu quero angariar a causa. O que você faz? Você nega, fala, não, o senhor... isso aí, primeiro que não é nem legítimo do ponto de vista do Estatuto da OAB, angariar a causa, né? Eu quero entrar em contato, ligar para ficar angariando causa, não é legítimo. Agora, não, eu quero comprar um imóvel naquele prédio, é legítimo, você tem interesse e quer fazer esse contato. Então, é isso que se tem buscado evitar, que se faça do acesso da base de publicidade registral imobiliária com fins especulatórios, com fins de exposição ou especulação. E isso, qual que é o mecanismo mais comum para se fazer? Ou por indicador pessoal, ou por certidões expedidas em blocos. O que eu penso? Eu penso que esse é um regramento que vai vir pelo CNJ, inclusive. Vai vir pelo CNJ, é algo que já está no provimento 23 de São Paulo, eu creio que já esteja nos provimentos dos demais estados, que tem provimentos, né, que é Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, não me recordo todos agora, mas que vai ser nacional isso, e também vai vir a forma da negativa, com possibilidade, obviamente, de recurso para o juiz corregedor permanente, como a gente faz em trabalho aí análogo ao 198 da 6.015 da dúvida. E me parece que é esse o encaminhamento que nós teremos. Uma coisa importante, talvez tenha um encaminhamento nesse sentido via SAEC também, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, do NR, via centrais, porque o que pessoas que fazem bloco fazem normalmente? Elas fazem visualizações. Elas entram no sistema e visualizam a circunscrição inteira. E aí, é a mesma coisa, né? Se ele pediu interteor ou se ele visualizou, assim, o efeito da certidão é distinto, mas do ponto de vista da cognoscibilidade, é a mesma coisa. Então, pode ser, eu acredito que também tem um encaminhamento aí via CNJ no sentido de ter uma normatização para esse tipo de tráfego em bloco, para fins de se impedir esse uso inadequado e acesso indevido de dados. Ótimo, ótimo. Estão perguntando aqui também, Carol, que muitos bancos ou financeiras pedem certidão de registro de alienação fiduciária ou penhor de algumas pessoas para liberar a CCB. Nesse caso, terão que justificar o motivo do pedido? Não são em bloco, né? Assim, do indicador pessoal específico, depende, né? Por exemplo, o provimento de São Paulo diz que é necessário, né? Quando é do indicador pessoal. Mas aí é uma justificativa legítima, simplesmente eu estou requerendo no próprio requerimento, na própria solicitação, no atendimento, na solicitação eletrônica, informa que é para fins de liberação de crédito. Não, tem uma finalidade específica, né? Declinar o motivo não é problema. É hipótese negativa? Não, porque é um interesse legítimo. Interesse ilegítimo é quem quer fazer angariação de causa, é quem quer expor em rede social, quem quer fazer especulação imobiliária sem parâmetro, é esse tipo de coisa. Nossa, Carol, nós conversamos, hein? Meu Deus, eu já disse, já vou marcar a próxima jornada. Mas eu acho que é legal a gente dar uma olhada nas perguntas, né, do pessoal. Vamos olhar, sim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente já falou. Eu quero falar uma coisa. Diga. Eu quero falar da multa. Vamos lá. Boa, pessoal, essa é boa. Já tem várias perguntas nesse sentido. Gente, nós estamos sujeitos à multa pelo descumprimento da LGPD? A resposta é sim e não. Coloque aí no chat, sim ou não? Sim e não. Nós estamos sujeitos, em primeiro lugar, ao descumprimento
normativo regulamentar que é sancionado pela Lei 8935, que começa da repreensão, passa pela multa, vai para a suspensão e culmina até no mais grave, que aí sim é problema, é perda de delegação. Sim. A gente está sujeito, porque nós temos que cumprir a norma, é a obrigação do notário, do registrador cumprir a lei. Contudo, com relação ao regramento da LGPD para pessoas jurídicas de direito público equiparadas, a sanção de multa é excepcionada. Então, a gente não está sujeito à multa. É expresso na LGPD que não se aplica baseado no 24, parágrafo 4º, cumulado com, vamos lá aqui, com os 50, peraí, com os 52, vou até trazer aqui para a gente não ter dúvida do que a gente está falando aqui. 24, parágrafo 4º, acumulado com 52, parágrafo 3º. Não se aplicam multas às pessoas de direito público equiparados, mas aplica o que a gente falou, o artigo 32 da Lei 8935 e demais sanções da LGPD. A exemplo de advertência, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados do próprio sistema. Aí tem suspensão de funcionamento, que aí eu já entendo que não é o caso, porque assim, o que tem que se aplicar, na verdade, é uma suspensão da atividade do titular, né? Porque o usuário não pode ser punido por uma inobservância pelo controlador, né? Uhum. Enfim, mas é interessante essa reflexão no sentido de que qual que é a nossa pena maior? A nossa pena maior é o descumprimento da norma, descumprimento porque nós somos garantes da proteção de dados, nós somos garantes dos dados, o nosso regime jurídico está aí para justamente tornar seguro todo o processo de encaminhamento de dado registral e notarial, e também garantes porque nós somos o esteio do ponto de vista de moralidade, de segurança e de correção. Nós somos o esteio. Eu digo assim, que o notário registrador é igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Horrível falar, totalmente sexista, né? Não tem nada a ver comigo, mas enfim, é algo que a gente tem que pensar. Nós somos garantes da segurança, da legalidade, e é esse o nosso compromisso, é isso que a gente tem que ter em vista. Mas, gente, não tem multa milionária. Mas pode perder a delegação, então pode perder a delegação. Tudo isso que ela está dizendo ali. Pensa bem. Vamos ver as perguntas. Vamos lá. Seleciona aí para mim uma que a gente não conversou ainda dessas. Responsável por fiscalizar é a ANPD, a Autoridade Nacional, mas especialmente a Corregedoria, né? Nacional, estadual e permanente. Uhum. Que eu acho bem importante que... ponto aqui, eu vi a Carline, que fez uma dúvida, que ela questionou como se comprovar, por exemplo, que se faz um trabalho de conscientização de boas práticas no âmbito da LGPD. O artigo 7º da LGPD traz aí uma lista de itens, né? Desculpa, artigo 7º não. O artigo 50 da LGPD traz uma lista de itens ali que demonstram que se implementou um programa de governança em privacidade. Ontem a gente falou muito a respeito disso, a respeito da governança. É isso aí. O que é isso? Demonstra comprometimento, tem um canal de contato, demonstra a educação contínua, essa política aí de trabalho. É bem importante você ter isso formalizado, Carline, isso é legal, tá? Tenha uma política de privacidade pensada. O primeiro momento, até uma dica que o pessoal lá da Modus GPO falou para eu colocar, é o diagnóstico. É ver onde você está, porque todo mundo, eu creio que a maioria já fez alguma adaptação por conta da vigência da LGPD, né? Nós somos cumpridores de normas, nós fazemos adaptações. Então, vê o que você fez até agora, vê se você já aditou eventuais contratos com fornecedores, se já
mudou a questão de política de consentimento com relação a currículos, com relação às confidencialidades, às políticas de confidencialidade. Tá me vendo que deu uma falha aqui? Deu uma falha, mas voltou. As políticas de confidencialidade formalizada ali com os colaboradores, mas é bem importante que se tenha uma análise inicial, em que estágio você está disso, o que falta a ser feito, e se formalize em documentos internos. E aí tem a questão da figura do DPO, né, do encarregado, que, se for eleito alguém internamente, ele vai ter que fazer as auditorias periódicas, ele vai ter que verificar se todos os acessos e permissões estão sendo cumpridas. Se busca demonstrar essa preocupação, né, com a proteção de dados, essa política aí de governança específica, com todo o material que você tem disponível. Não tem autorregulação regulada, não se tem receita de bolo. Isso. Cada organização é uma organização. Importante isso. É o compromisso com o processo. E é igual compliance, né, Denise? Eu estou falando isso, eu me lembro de falar um pouco do artigo 7º, eu até me confundi aqui, do provimento 88. Sim. É a mesma coisa. O que você mostra? A política de compliance voltada justamente para o cumprimento. E é o que se busca com a LGPD, Carline. Então, eu creio que aí, juntando todo esse trabalho, as atas, comprove com os prepostos aí, demonstrando que participaram da jornada da Denise com os certificados que terão. Isso. E com toda certeza você não terá incidentes, né? Porque a gente busca não ter incidentes, né? Exato. E se tiver algum tipo de questionamento, vai ser muito bem demonstrado. Muito bom. E daí, inclusive, hoje, Carol, nós temos um mapa mental que a gente vai disponibilizar no grupo da aula de ontem sobre governança. E tá bem direitinho esses itens, está lindo o mapa mental de hoje. Depois eu vou te mandar o teu, né, que a gente está elaborando, tem uma artista nesse momento eu acho que elaborando o mapa mental da nossa live, e depois eu vou te mandar para te aprovar, para a gente liberar para essas 311 pessoas que estão ouvindo conosco agora. Eu vou adorar, que máximo. Eu vi aqui uma outra pergunta. A gente falou quase de todas as perguntas, viu, Denise? Sim, mas estava vendo aqui. Teve uma da Luana, que questiona como fica a questão de um eventual vazamento de dados com uma certidão extraviada pelos Correios. Não dá uma responsabilidade, né, Luana? Você fez sua parte, você é obrigado a emitir a certidão, a encaminhar a certidão por Correios, é um direito do usuário requerer, e se acontece alguma coisa com relação ao serviço de postagem, não é da tua responsabilidade, você fez o seu trabalho. Diferentemente, se você deixar com o preposto da serventia que vai publicar isso no site, entendeu? Que aí desviou a finalidade. Exato. Ele vai, vamos supor que faz parte de um processo de um político importante, aí o teu preposto, teu escrevente expediu, falou, eu vou mandar agora é a novela lá, aquela que tá rodando, eu acho que é o Paulo Betti, né, que é o fofoqueiro, é do Comendador, vamos mandar pro Paulo Betti. Aí o problema é seu. Sim, fora isso, o problema não é seu, tá, Luana? Mas eu acho que tu respondeu praticamente tudo já, Carol. Sim. Muito legal. Foi aqui. Tem tanta coisa, né, Denise, para falar do assunto. É um assunto que a muito gente vasto, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal faz com relação aos provimentos, mas aí são os provimentos da Corregedoria de Santa Catarina. Os catarinenses, aí eu tenho que deixar um abraço especial, sempre muito participativos, né? Muito. Inclusive, amanhã nós temos a live com a desembargadora Denise, né? Minha xará querida. Sensacional. Autora desse livro aqui, ó, olha a Bíblia. Só sobre LGPD. Então, ela vai trazer todas as informações que ela tratou aqui, numa forma síntese de 1 hora. Estarei presente de ouvidos ali bem atentos. E daí a gente também já está selecionando essas perguntas do pessoal de Santa Catarina, que é específica do provimento de lá, para ela já responder. Então, fiquem atentos lá no WhatsApp, amanhã do meio-dia a 1 hora vai estar aberto o grupo para vocês colocarem as perguntas para nós direcionarmos para a desembargadora na nossa live da noite.
Sexta-feira à noite com a desembargadora. Olha a minha honra, Carol, Que honra, né? hein? Que honra! Muito honrada mesmo. E o pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá e aperte no sininho, que daí vocês já serão avisados uma meia hora antes, eu acho que o YouTube avisa, que a live estará ao vivo online. Carol, querida, obrigada por ter Ai, obrigada disponibilizado o teu eu. tempo. Agradeço ao Rafael e ao Miguel por permitirem essa uma horinha que tu transbordou conhecimento para todo mundo. O pessoal aqui está elogiando muito. Obrigada, obrigada. Carol é fera. Muito obrigada. Parabéns, doutora Caroline. Nossa, muitas mensagens. Depois eu vou te mandar todas. Uma honra, e eu quero te agradecer muito, Denise, porque assim é uma oportunidade, a oportunidade da gente rever e observar o tema com uma criticidade diferente, né? Porque a responsabilidade de estar aqui conversando com você é muito grande. Sim. A gente fica tenso, Denise, porque conta, né? Primeiro que você é a referência que você é. Segundo, com esse grupo aí que você fez, meu Deus, né? Não, eu fui escolher algumas pessoas muito especiais, que são minhas amigas, que eu confio, né? Que eu não tenho problema nenhum de estar me relacionando e que, ao mesmo tempo, vão contribuir significativamente para essas pessoas que fizeram inscrição. Carol, estamos com quase 1.000 inscritos. Acho que faltavam uns 10, acredito. Então, quem não se inscreveu, mande o link para alguém que possa se interessar para nós batermos essa meta de Vai 1.000 bater, inscritos. vai bater. Hoje o pessoal lá da Serventia falou que vai ouvir tudo depois. Falaram que vão participar e vão ouvir. Eu vou cobrar hoje. Ó, a Gabi está aqui de lá, Reginaldo lá da Bianca também está aqui, a Ai, Adriane está aqui também, muito legal, e te muito agradeço legal. de coração. Para nós foi uma oportunidade. Hoje a equipe inteira lá, o nosso comitê ali de LGPD, buscou mandar um monte de pops de coisas que estavam faltando. Estavam o Fábio no trabalho ali de mapeamento das normas aplicáveis, que é um passo ali para a implementação inteira da LGPD. Hoje, a Adriane nem se fala. Quero agradecer o pessoal da DPO também, da Mos DPO, que está conosco nesse processo. E a você, assim, a minha gratidão de todo o coração sempre. Obrigada pela oportunidade. Agora te espero mais rápido aqui, né? Porque você está tão perto, né? Sei que pandemia as coisas complicaram, Sim. mas te espero mais rápido e vou te visitar. Vou nessa sede, Ai, hein? venha, tá linda a nossa Tá sede lindo, com nova, venha certeza. visitar mesmo. E muito obrigada a todos que estão aqui conosco, né, nessa jornada, buscando conhecimento, aprofundando mais sobre o tema, sobre o assunto. Estamos trazendo esses profissionais lindos e maravilhosos, cheios de conhecimento, competentíssimos, com as informações para ajudar vocês aí nas diversos segmentos de cartório, mas diversas outras atividades do mercado. Que, como eu disse a Bianca lá no primeiro encontro da jornada, que a gente vai mudar o país implementando realmente a lei, para ela ser válida, para nós termos um país melhor, para trabalharmos corretamente. Então, isso é um ganho gigantesco para todos. Obrigada, meus queridos. Amanhã, então, às 7 horas, com a desembargadora Denise, vai ser uma aula fantástica e daqui a pouquinho disponibilizaremos o mapa mental e a lista de presença já está no chat. Então, é só clicar lá e preencher essa presença na aula de hoje. Obrigada, querida Carol. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Boa noite.